Meu nome é Claudemir Edson Viana, tenho 49 anos, faz um mês que completei 49 anos, então sou de setembro, e sou educador, sempre fui educador. A partir da educação fiz outras ações, tive ações de outros campos, podemos dizer, mas é a partir sempre da educação que eu vivenciei a minha carreira profissional, todos os níveis. Então difícil dizer qual é a primeira, porque conforme a gente vai vivendo a cada dia, a lembrança também muda, por algum motivo. Então não tem uma lembrança que eu tenho assim, que eu vivenciei, que me marcou. Me lembro muito do meu cachorrinho, tinha um cachorrinho quando eu tinha 2, 3 anos. Morava numa casa, bem numa beira de uma estrada. Essa casa não era nossa, né? A gente morava ali, minha família é muito pobre, porque meu pai era frentista de um posto de gasolina e ficava à beira dessa estrada, na divisa de Paraná com São Paulo. Então é uma coisa bem assim de vida rural mesmo, né? E, então, meu cachorrinho é uma coisa que me marca muito. Uma delas é que com 6 anos eu vim do interior para cá com meus pais, né? Para cá eu quero dizer para São Paulo, Santo André mais exatamente. E para tentar uma vida melhor, porque era final dos anos 60, né? Início dos anos 70. Estávamos bem naquela época do Brasil do futuro e etc e tal, né? Que de alguma maneira fez com que meus pais acreditassem num futuro melhor aqui na metrópole. Então eu vivi uma infância que eu não perdi o meu laço com as origens, onde eu fazia isso lá, né, quando eu era criança, junto também já com a minha avó. Ao mesmo tempo eu vivia uma situação totalmente nova e aquele fervor de uma metrópole, ainda mais, vamos pensar ABC, né, ali nos anos 80, que eu já era adolescente, né, com todo aquele movimento, né, da ditadura militar, justamente porque antes minha família também, meus pais semi-analfabetos, né? Então não tinha a cultura letrada, né, das letras. Né? Então por isso também que a televisão para mim sempre foi algo muito importante, porque eu aprendi a conhecer o mundo através da pequena TV preto e branco e não dos livros. Posso te dizer que o primeiro livro que eu realmente li, assim, porque eu achei legal a ideia, foi um livro indicado dentre as listas lá do livro indicado no primeiro ensino médio, né, para se ler, que eu quis ler e gostei muito, Capitães de Areia. Né? Capitães de Areia. Capitães de Areia, eu de repente descobri um mundo de adolescente que eu não vivi, que eu não tive e que talvez eu não fosse ter mesmo porque eu não era daquele jeito. Então, de repente, eu me realizei lendo aquela história e descobrindo que os adolescentes ali em Salvador podiam se sentir livres, mesmo sendo uma condição tão difícil, talvez de forma semelhante à minha condição, né, no nível econômico, social, né? Mas talvez até de forma ainda mais vulneráveis, né? Porque muitos não tinham família, eu ao contrário, tinha família, tinha etc. Caramba, vou ter que contar a verdade. Olha, eu não sei como é que eu cheguei em história. Eu cheguei em história, não, na verdade sei, não foi por causa de história, foi por causa de um professor que eu vi dando aula de história, cantando ópera em grego. E no vestibular, né? No cursinho preparatório, né? Na verdade, para o vestibular universitário, lá em Santo André. E assim, a exemplo disso, né? Ele era um professor que a cada aula ele vinha com uma forma, né, diferente. Ele tinha, enfim, né, um tipo de professor muito diferente daquele tipo de professor que eu tinha tido de história no meu colégio. Mas eu não tinha pensado muito em ser professor. Aí que eu acho que essa aula desse professor, que infelizmente não lembro o nome, né, mas eu acho que a forma dele dar aula de história me fez descobrir a história, como assim, conhecimento. Né? E a forma de ensinar a história talvez não fosse tanto o que tivesse me marcado ali para decidir, vou fazer história para ser professor. Eu acho que na hora que eu estava então próximo, já do vestibular, nessa dúvida se eu escolho uma coisa ou outra, para a USP, eu optei por história. O tipo de aula que eu logo tive no primeiro ano foi um impacto imenso, porque eram aulas assim, pra você ter uma ideia. Aula da história antiga, tema Grécia, aula em grego. Textos, todos em inglês. Um ou outro em espanhol, um ou outro em português. E muitos textos. E textos antigos. Calhamaços de textos. Logo no começo das minhas aulas, né, quinta série. Né, então, garotada de 11, 10 anos, né, 9 anos.
no primeiro dia de aula, né, eu me apresentando para a garotada, todo, né, inseguro, tímido, não sabia bem por onde ir. E me apresentando que eu era, que eu tinha feito, que eu estava ali, né, que a gente ia ser professor de história. Tal. Lá para as tantas, um aluninho gordinho lá do fundo levanta a mão e pergunta: professor, o senhor é virgem? Eu fiquei assim, como? É, o senhor é virgem? Aí a garotada riu, lógico, né? Aí eu falei, puxa vida, e agora que eu respondo? Eu entendi, né? Aí eu falei, eu sou. Eu nasci em setembro, eu sou de virgem, e você? Ah, e eles ficaram meio sem saber o que responder. E aí todo mundo, os outros coleguinhas, riram da cara dele, que quis me colocar numa fria e eu coloquei ele noutra fria. Mas eu cheguei aqui porque, como eu estava dizendo, né, depois de vários anos em que eu fui acumulando uma prática pedagógica em história, né, em vários níveis, né, e vários tipos de história, sempre com o uso, a exploração de recursos midiáticos, né, novelas, trechos de filmes, jornal, revistas, às vezes músicas e rádio, né, eu via que a comunicação tinha um barato ali que eu queria entender melhor, né? Como é que a comunicação, ou os produtos midiáticos, enfim, o sistema comunicacional, né, ajudava tanto. E tive que me dividir um pouco. Mas isso me deu a oportunidade de fazer um mestrado a partir daquela experiência que eu tinha vivido, antigamente como professor, né, em relação ao que a gente precisa entender do processo comunicacional que acontece ali entre aluno e professor, a depender de certas situações, né, que a gente precisa entender melhor, que eu preciso entender melhor e que a gente, sociedade, precisa entender melhor. E foi aí, então, que eu propus no meu mestrado, né, como eu já não dava aula de história, de acompanhar uma aula de história do antigo colégio, onde eu dava aula, colégio particular. E propondo para esse professor de história, fizemos um planejamento junto, que ele, além da apostila, que era imposta pela escola, né, o sistema apostilado, que ele levasse jornal e que ele levasse um programa televisivo, que na época era a TV Globo que apresentava, né, os Anchietanos. Né? E que ele, então, junto com ele, nós planejamos e eu acompanhei durante um ano todo o processo, em que, junto com o sistema apostilado, ele foi incorporando e o que acontecia em termos de avaliação, em termos de práticas e tal, e isso virou meu mestrado. Né? Então, eu acho que esse é um bom motivo, né, de emoção de eu ter já aqui na ECA 20 anos, né, e depois de ter voltado à ECA, depois de um curto período de distanciamento de 1 ano e meio, né, para um concurso de professor, também acreditando pouco em mim, muito indeciso e achando que ia ser uma concorrência muito grande, realmente foram 9 finalistas, né, e que me fez exatamente conquistar o que eu nem imaginava lá no início, né? De ser professor na ECA. E ser professor na ECA, dentro da USP, de uma universidade pública e dentro de um curso de educomunicação, é muito importante, muito significativo para mim. Então, também é bastante emocionante para mim e de uma alegria muito grande poder, né, agora estar como professor e poder contar essa história, né, a partir, né, também como professor da ECA e da USP, que me orgulha muito. Que elas pudessem juntas ser bem exploradas pelos profissionais de ambos campos de atuação, da educação e da comunicação. E não é no sentido só metodológico ou de conteúdo, é no sentido mesmo ético, filosófico e ético, sabe? Moral dos profissionais que estão lá atuando e que esquecem, por exemplo, quem está lá no campo de comunicação, sob pressão de uma lógica mercadológica, né, de uma estrutura industrial e que é uma pressão muito forte, etc. e tal, né, lógico, não dá para perder de vista isso, mas não esquecer que o que ele está fazendo ali, ele também pode educar, mesmo que ele não queira. Né? Então, a ética, nesse sentido, né, se dá na produção, mas ela também se dá na sua prática profissional, né, mas ela também pode se dar enquanto pai, enquanto mãe, né, que todos podem ser dependentes, serem profissionais da comunicação e educação ou de outra área. Né? A mesma coisa o educador. Né? O educador ele não precisa ter medo, né, de se abrir para um processo não só de trazer então essa cultura midiática, né, que está aí com todo mundo, mas de trazer a cultura do seu aluno, né, inclusive a midiática, né, para o processo de ensino-aprendizagem. E de ele não perder, de ele perder o medo de experimentar, de tentar o novo. E de perceber que o aluno, então, ele é também um sujeito, ele não é passivo, né? Ele não é um mero receptor,
né? Assim como o profissional de comunicação, não enxergar lá o seu consumidor apenas como receptor, né? É perceber o lado humano de todo esse processo. Então, a minha mensagem é que, mesmo quando a gente inova nas tecnologias, nos processos, nos recursos, né? Nunca perder de vista a razão de tudo isso.